Perder-se no lado negro da internet tarde da noite tem sido passatempo de muita gente durante anos. Atualmente, o crime, terror e mistério são os gêneros preferidos de muitos desses internautas, principalmente após um dia cheio de trabalho ou de estudos. Hoje, canais deste tipo transbordam no YouTube e eles têm tido um crescimento gigantesco, tornando-se algo muito popular, com todo tipo de gente criando conteúdo aos montes, diariamente. E como acontece com todas as coisas online, é fácil devorar uma biblioteca inteira de um canal no YouTube. Mas o que poucas pessoas sabem é o trabalho que há por trás de tudo. Muitos assistem este tipo de conteúdo sem saber o quão minuciosamente e pesquisado o seu conteúdo realmente é. Com isso em mente, de tempos em tempos divulgo aqui, no Paralelo Metafórico, diversos canais do nicho, para ampliar mais ainda os horizontes e fortalecer ainda mais a comunidade dos criadores deste segmento na plataforma. Desses canais, 8 fazem parte de um grupo restrito, chamado de Criadores do Terror. Hoje, destacarei um desses parceiros, o canal O Insólito, do meu amigo Marcos. O Insólito se destaca como um dos melhores canais do gênero atualmente, sem dúvida, sempre produzindo conteúdo com fontes confiáveis e de forma extremamente respeitosa. O material apresentado pelo canal inclui contos perturbadores, lendas urbanas, assassinos em série, mistérios não resolvidos e muito mais. De serial killers como Andrei Chikatilo a casas mal assombradas, o Insólito se diferencia dos demais por abordar, por exemplo, os contos de Lovecraft e Edgar Allan Poe, além de narrar com precisão histórias aterrorizantes de pessoas desaparecidas e encontros horripilantes com fantasmas. Inclusive, recentemente, fizemos um vídeo em parceria, chamado A Comovente História de Beck Watts. O roteiro foi feito por mim e o Marcos narrou e produziu tudo de forma profissional. O Marcos, inclusive, tem o cuidado de apresentar fatos imparciais e não sensacionalistas sobre assassinatos não resolvidos, desaparecimentos e outros mistérios, permitindo que você tire suas próprias conclusões com um quadro detalhado sobre os fatos, tudo muito bem pesquisado e aprofundado. O Insólito é um desses canais que eu indico de olhos fechados. Inclusive, ele está com a meta de chegar aos 15 mil inscritos ainda em 2020. Portanto, vão lá, vejam pelo menos um vídeo dele e tenho certeza que não vão se arrepender. O link está aqui na descrição. Sem dúvida alguma, o canal Insólito vai fazer você questionar tudo o que pensava que sabia. E provavelmente você começará a dormir com as luzes acesas. O cheiro era insuportável. Estamos no dia 1º de julho de 1968. Shawnee Bliss se aproximou de uma cabana que havia construído anos atrás e ficava perto da comunidade de Good Heart, na costa noroeste da Península Inferior em Michigan, Estados Unidos. Bliss era um carpinteiro que havia construído muitas casas de veraneio ao longo da costa cintilante do lago Michigan. Agora ele trabalhava como uma espécie de zelador dessas casas, que as pessoas chamavam de Blisswood. Entre as habitações estava uma residência ocupada pela família Robinson, que era muito rica e originária de Lathrop Village, em Detroit. Bliss foi chamado até a casa dos Robinson por uma mulher que morava perto da família e que ligou para ele, reclamando de um cheiro horrível que saía de lá. O homem foi até a residência, uma cabana de madeira, muito luxuosa. Ninguém tinha visto os Robinson por várias semanas, mas a família havia dito para alguns amigos que eles estavam planejando uma viagem para fora da cidade, então sua ausência não alarmou ninguém. O cheiro, provavelmente, vinha de um guaxinim morto no telhado, pensou Bliss. Chegando cada vez mais perto da casa, o odor fétido era tão insuportável que lhe causou ânsia de vômito. Ele tapou o nariz com uma camisa de algodão e prosseguiu a sua caminhada, sem saber o que lhe esperava lá dentro. Bliss bateu na porta da família, mas não teve resposta. Ele então entrou na casa usando uma chave mestra. Imediatamente,
Bliss viu o corpo de uma mulher esparramado na entrada. Suas roupas estavam encharcadas de uma gosma preta, como sangue apodrecido, e ela estava coberta com um lençol. Logo atrás dela, Bliss teve um vislumbre de vários outros corpos caídos no chão em poças de sangue coagulado nos outros cômodos da casa. Ele saiu correndo imediatamente e chamou a polícia. A investigação inicial revelou que a cabana continha 6 corpos, todos membros da família Robinson. O pai, Richard, de 42 anos, e a filha, Susan, de 7 anos, foram espancados com um martelo e alvejados com uma pistola. A mãe, Shirley, de 40 anos, e os filhos, Rich, de 19, Gary, de 16 e Randy, de 12, foram baleados com a mesma arma. Entretanto, estes 4 não haviam sido atingidos com o martelo. Devido ao estado dos corpos, que estavam fortemente decompostos, os policiais estimaram que os assassinatos ocorreram cerca de um mês antes. As autoridades estabeleceram a data e hora da morte como final da tarde ou início da noite de uma terça-feira, do dia 25 de junho de 1968. Inicialmente, diante da cena devastadora à sua frente, a polícia ficou perplexa. Os Robinsons eram uma família íntegra que frequentava a igreja regularmente e não tinha inimigos conhecidos. Richard era um executivo de uma empresa de publicidade e dono de uma conceituada revista de arte, a chamada Impresario, enquanto Shirley cuidava da casa e da família. Rich, o filho mais velho, frequentou a Eastern Michigan University. Os mais novos se saíam bem nos estudos e conhecidos da família disseram que elas eram crianças inteligentes e educadas. Então, por que alguém teria matado a família de uma maneira tão violenta e depois deixado os seus corpos em decomposição na floresta? À medida que os oficiais investigavam os negócios de Richard Robinson, eles descobriram uma pista. Embora ele se apresentasse como um executivo próspero, suas empresas estavam, na verdade, entrando em falência. Richard tinha se envolvido em algumas atividades não totalmente éticas. Ele tinha comentado com colegas e membros da família sobre vários outros negócios que ele estava implementando no ramo da construção civil, embora ninguém soubesse muitos detalhes sobre esses negócios. Uma das descobertas mais reveladoras foi que, enquanto estava em Goodhart, Robinson havia deixado sua empresa nas mãos de Joseph Scalaro III, de 30 anos, um funcionário que havia desviado dinheiro de Robinson, algo em torno de $60 mil. A polícia teorizou que, durante um telefonema entre Robinson e Scalaro, horas antes do assassinato, Robinson revelou que tinha descoberto o desfalque. Evidências circunstanciais apoiaram essa conclusão. Scalaro estava sem contato com amigos, sócios e familiares por 12 horas no dia do assassinato, e a polícia não conseguiu encontrar ninguém que apoiasse o seu álibi. Os investigadores também descobriram cartuchos em um campo de tiro que Scalaro frequentava, cartuchos estes que correspondiam aos encontrados na cena do crime. Além disso, o homem falhou em 2 testes de polígrafo e apresentou resultados inconclusivos em um terceiro. Para os oficiais, ele se tornou o principal suspeito. No entanto, como a polícia não conseguiu encontrar as armas do crime e nenhuma testemunha ocular, o promotor do condado de Emmett, onde a cabana da família Robinson estava localizada, não apresentou queixa. Frustrados, os policiais estaduais trabalharam com os promotores no condado de Oakland, onde os Robinson viviam, para continuar a investigação. Em 1973, o promotor de Oakland, L. Brooks Patterson, finalmente concordou em acusar Scalaro de assassinato. Mas, antes que os policiais pudessem prender o suspeito, ele tirou sua própria vida, dando um tiro na cabeça, encerrando definitivamente a tentativa de processá-lo. Scalaro deixou uma nota de suicídio em que dizia que ele não matou a família. Porém, muitos estudantes do caso, assim como a polícia estadual e o departamento do xerife do condado de Emmett, ainda o consideram como o principal suspeito. Isso não quer dizer que Scalaro seja a única pessoa acusada de matar Richard Robinson e sua família. Ao longo dos anos, alguns detetives amadores dizem que Scalaro não poderia dirigir até Goodhart, ter matado toda a família Robinson e dirigido de volta para Detroit em um período de apenas 12 horas. Algumas pessoas suspeitam que John Norman Collins,
que foi condenado em 1970 pelo assassinato de uma estudante universitária e que é um dos suspeitos do assassinato de vários outros estudantes universitários em uma série de crimes que ficou conhecida como os assassinatos de Michigan, estava de alguma forma envolvido na morte dos Robisons. John Collins, inclusive, frequentou a Eastern Michigan University, na mesma época em que Rich Robison, o filho de Richard, e até dizem que os dois chegaram a dividir um apartamento. Outro suspeito proposto é o zelador, Shawnee Bliss, que encontrou os corpos. Bliss era conhecido como sendo uma pessoa excêntrica, e alguns moradores de Goodhart acreditam que ele cometeu os assassinatos depois que seu filho, que era amigo dos filhos dos Robisons, morreu em um acidente de motocicleta pouco antes dos assassinatos. De acordo com essa teoria, Bliss se sentiu desamparado por Richard Robison nos dias após a morte do filho e se vingou matando a família. Mas a polícia nunca considerou Bliss como suspeito. Inúmeras outras pessoas entraram na lista de suspeitos, mas todos foram descartados com o passar do tempo. E o caso está oficialmente sem solução. E mesmo mais de 50 anos após os assassinatos, a comunidade de Goodhart continua sendo um destino de férias popular para turistas que procuram fugir de tudo. Infelizmente, para os Robisons, sua tentativa de fugir de tudo terminou durante um encontro violento, após o qual eles nunca mais voltariam. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos. E se você curte casos misteriosos, tanto sobrenatural quanto criminal e ufológico, além de contos e relatos de terror, enfim, se você é fã do gênero terror com todas as suas vertentes, eu te convido a se inscrever no meu canal O Insólito e se tornar um abduzido. Vídeos novos todas as quartas. Então, já vai se acostumando e vamos aos fatos.